Imunização espiritual. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. Imunização espiritual. Temos efetivamente duas classes de adversários: aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforços ou de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Compreendemos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio, com a paz da imunização. Livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, editora Federação Espírita Brasileira, no capítulo 48, Psicografia de Chico Xavier. Temos muita dificuldade para manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual,
na convivência com os adversários que estamos vendo, com os adversários reencarnados. Mas os adversários desencarnados, eles podem passar pela porta fechada, eles podem conviver na nossa intimidade e eles conhecem as nossas fraquezas. Terrível. Nós precisamos criar a imunização, mas a imunização contra o mal, contra os adversários, tem que ser a prática do bem, aquela prática do bem constante, o pensamento só no bem, e esvaziar todas as possibilidades de antipatia, de revolta, de insatisfação e de aceitação das vibrações, aquelas vibrações que estimulam o desânimo, a revolta, a insatisfação. Difícil vigiar os pensamentos e monitorar nossas ações, nossos atos no bem. Nós estamos numa condição evolutiva ainda bem pequena, bem inferior. Daí a facilidade da influência maligna em nossas ações, em nossos desejos, em nossos pensamentos. Não nos iludamos que, mesmo nessa condição pequena que nos encontramos, muitos irmãos e irmãs que estão encarnados e desencarnados sentem inveja, despeito e antipatias gratuitas. Isso é muito triste, porque às vezes nós não fizemos absolutamente nada contra a pessoa, mas existe ali uma antipatia gratuita. Agora imaginemos pessoas que fizemos alguma coisa, pessoas que de alguma forma humilhamos ou ofendemos em outras encarnações, em tempos mais distantes. Se a pessoa não evoluiu suficientemente para perdoar, ela volta-se contra nós. Em nos observando a melhora, se revoltam mais ainda. O que temos que fazer? Como que vamos criar a imunização? Primeiro, mantendo o padrão da humildade de coração, da simplicidade, da bondade, da caridade e desejando sempre o bem do próximo. Porque nós não sabemos quem é aquele próximo que está próximo de nós e a ligação que ele tem com os nossos adversários desencarnados. Então, se nós agirmos do bem, com humildade, com tolerância, com paciência, para com todos, estaremos criando uma espécie de imunização espiritual. Por quê? O desencarnado vai nos observar o tempo todo e vai perceber que nós estamos nos esforçando, que nós estamos criando os elementos de bondade e de caridade de maneira natural. Só que é uma dificuldade imensa agir naturalmente no bem. Quase sempre nós temos que fazer um esforçozinho, temos que fazer uma forcinha aqui, uma forcinha ali, para domar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e vencer aquele momento. Não é fácil. Daí a dificuldade de gerarmos, então, a imunização contra os desencarnados. Os encarnados não é tão difícil, mas também é difícil, porque às vezes eles convivem conosco no ambiente da família ou no ambiente do trabalho. Aí surge a inveja, o despeito, a antipatia gratuita, o sarcasmo, o deboche. Por quê? Porque eles gostariam de nos ver numa situação de sofrimento, numa situação de inferior. Quando nós começamos a buscar a nossa própria melhora, isso machuca quem está nos observando. Daí a importância de nós dividirmos sempre
o pão espiritual com quem também tem fome junto de nós. O pão material até é fácil de ser distribuído, mas o pão espiritual é mais difícil, porque a princípio ele é rejeitado pelas pessoas que estão próximas de nós. Exatamente porque essa é uma necessidade nossa, de convivência cuidadosa, vigilante e fraternal. Se nós, de fato, mantivermos esse padrão sugerido, aí nós vamos criando a imunização e, por consequência, encontraremos o equilíbrio na convivência. É preciso oração, aquela oração simples, mas consciente. É necessário muita vigilância, necessitamos de muita vigilância no pensamento e também o cuidado para não usarmos palavras que possam estragar todo o processo de imunização. Pensar no bem, falar do bem, agir no bem, pensar com humildade, agir com simplicidade, silenciar e trabalhar a compaixão, a tolerância, o perdão, exatamente para que prevaleça a caridade em nossos pensamentos e também nas nossas ações. Mas repetimos, não é fácil a imunização espiritual, porque temos que desejar amar de verdade aqueles que não nos amam,